Aconteceu agora. O ministro Gilmar Mendes faz uma baixaria ao vivo no Supremo para proteger criminosos. Isso durante o julgamento que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal sobre os limites e as possibilidades das CPMIs investigarem os grandes criminosos do Brasil. Resumo do resumo, está acontecendo agora no Supremo o julgamento de uma decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a CPMI do INSS, aquela que investiga o Lulinha. André Mendonça mandou seguir a investigação, mas nós sabemos que tem ministros que querem barrar as investigações da CPMI. Não só porque vão pegar o Lulinha, mas porque vão pegar eles mesmos. Ministros do Supremo são alvos e estão agindo para estancar. E nesse contexto vem uma fala do ministro Gilmar Mendes, que fez uma espécie de barraco, pouca vergonha no STF, se dirigindo aos deputados e senadores presentes lá, para passar uma moral, passar um sabão neles. Qual é a moral do ministro Gilmar Mendes para passar um sabão em quesito de moralidade e legalidade? Acompanhe aqui comigo essa hipocrisia. Show de hipocrisia. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal, e os senhores sabem que é ilegal. Ó, ele tá criticando, atacando frontalmente ali os parlamentares. Gente, que ataque, que pouca vergonha. E ele tá criticando as decisões, mas vamos lembrar daqui a pouquinho o que ele não critica, que é pior do que isso. Segue aqui. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, alguns dos presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Porque... Pois bem, não é preciso ser alfabetizado para saber que as decisões de censura do ministro Alexandre de Moraes eram inconstitucionais. Para saber que o ministro Alexandre de Moraes fez uma série de decisões sem a devida fundamentação, não só censurando, mas bloqueando, derrubando contas, derrubando o X do Brasil, sem a devida fundamentação, sem individualização das condutas. Não é preciso ser alfabetizado para saber que as denúncias da PGR, dos casos do 8 de janeiro, não individualizavam o que cada pessoa fez, as provas do que cada um fez. Não é preciso ser alfabetizado para saber que o Supremo está violando dia após dia a Constituição e os direitos fundamentais das pessoas. Mas não, Gilmar Mendes não está preocupado com isso, porque ele vê a direita como inimigo político, alguém a ser efetivamente censurado e ter seus direitos humanos atropelados. Mas quando é dos seus bandidos de estimação e dos seus coleguinhas investigados do próprio Supremo, aí vamos invocar a Constituição, os direitos humanos, os direitos fundamentais. Quanta hipocrisia, que show de pouca vergonha. Segue aqui, ó. Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. Opa, será que ele tá falando de Alexandre de Moraes? Só que não, né? E quando o senhor se investe nesse poder, o senhor tem que atuar como juiz. Então olha só, se os parlamentares têm que atuar como juízes quando se investem nesse poder, é bom eles começarem a fazer alguns contratinhos com a Acer, as suas famílias, né? 129 milhões de reais, 35 milhões, comprar um resort Itaiaia, por aí vai. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Nossa! Abominável. Nossa, abominável. Será que ele tá falando daquela vaza-jato, das divulgações dos hackers que violaram a intimidade de todo mundo, que distorceram tudo? Não, peraí. Ele tá falando dos vazamentos que atingem os próprios ministros, Alexandre de Moraes, Toffoli, né? Essas coisas. Não, quando chega perto deles, aí não pode, calma. Aí não pode. É criminoso. Sim. Crime. Criminoso, mas né? Exatamente de se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso
Gente, se você também acha que Gilmar Mendes não tem moral pra dar lição de moral, vai sentando o dedo no like pra mais gente ver esse show de hipocrisia, o absurdo, como eles se arrogam ser os intocáveis da república, os seres supremos. Não é que tem Deus na barriga, eles se julgam deuses. Do Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Vamos falar o que é deplorável? As conversas de Gilmar Mendes com Aécio Neves. Aquele governador do Mato Grosso ligando pro Gilmar, falando que é absurdo, que eu tomei uma busca-pressão, faz alguma coisa por mim. Esses contatos inescrupulosos, as indicações de pessoas para comporem cargos públicos, mesmo o senhor sendo ministro. Tratar a sua antessala como um pátio de milagres. Isso é deplorável. Fazer indicações políticas, fazer reuniões lá no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, fora da agenda, sem marcar, atuar como um verdadeiro político, mesmo vestindo toga, com o poder da toga, atuar politicamente. Isso é, sim, deplorável. Olha só, será que ele está falando disso? Lamentável que isso tenha ocorrido. Lamentável. Criminoso. Isso aí. É isso aí, é criminoso, ministro Gilmar. Só que acho que a gente está falando de coisas diferentes, né? Bem que o senhor podia fazer uma análise também das suas declarações à imprensa, pelos cotovelos do Gilmar Palusa. É preciso ter parâmetro, de fato, ministro Gilmar. Olha só, gente, todas essas declarações não é contra os investigados, não é contra os aposentados, quer dizer, desculpa, contra quem roubou os aposentados, não é contra quem fez contrato de 129 milhões de reais com os criminosos. Toda essa indicação com o ministro, toda essa indignação do ministro Gilmar não é com aqueles verdadeiros criminosos bandidos da nossa nação. Essa indignação do ministro Gilmar é com quem está investigando. É com os parlamentares das CPIs que lideram as CPIs que estão investigando os crimes. Vejam o duplo padrão. Vejam 2 pesos, 2 medidas. Gilmar Mendes não se indigna com os grandes criminosos e bandidos do país. Alguns deles que vestem toga, não. Ele se indigna, sim, com quem investiga. É uma repetição do que a gente viu na Lava Jato. Antes ele atacava os promotores, procuradores, juízes, derrubava as investigações. Agora ele está atacando os parlamentares. E o próximo passo vai ser querer derrubar as investigações contra os grandes poderosos do nosso país. Se você fica indignado, deixa a sua curtida, o seu like, assina aqui, se inscreve no canal para você acompanhar os nossos vídeos e não deixa também de se tornar membro para acompanhar de mais de perto o nosso trabalho, para nos apoiar mais de perto, para você ter acesso a conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. É indignante, me perdoa a indignação, mas não tem outra palavra, não tem outra forma de reagir a essa dose de hipocrisia que é um tapa não só na cara dos parlamentares que estão lá, é um tapa na cara dos brasileiros. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Já já a gente vai trazer a cobertura do resultado desse julgamento.